Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, esperamos que esteja tudo bem com vocês. Faz tempo que a gente não se vê e também nós não vamos aí em Americana, Santa Bárbara. Sabemos que nesse tempo de pandemia é meio difícil, né? Mas assim, estamos em comunhão mesmo na distância, através dos meios de comunicação, né, que nos permitem nos vermos, nos falarmos. A gente agradece a Deus por isso. Então hoje eu desejo, com esses dois vídeos que a Francesca e eu estamos gravando, estar mais próximo de vocês também e juntos poder partilhar algo, né, algo que nos ajude também a viver esse tempo, um tempo muito desafiador, um tempo onde é pedido tantas escolhas para cada um de nós, para as nossas famílias. E queremos nesse vídeo, olhar um pouco, nos colocarmos diante dessa situação que nós estamos vivendo, que é a pandemia, e que ninguém pode fugir de vivê-la, porque é algo que tocou o mundo inteiro. Queremos deixar-nos guiar pela palavra de Deus esse domingo, né? Então, nós estamos vivendo o 19º domingo, provavelmente o vídeo chegará depois, mas a palavra é sempre atual. E queremos que o Evangelho possa nos iluminar, nos ajudar a viver bem este tempo também de pandemia. A pandemia aqui no estado de São Paulo, mais ou melhor aqui no centro de São Paulo, já está diminuindo um pouco mais e ela agora se alastrou mais aí para o interior. Então vocês estão vivendo agora algo que nós já passamos, né? Porque aqui está diminuindo. Mas então queremos que a palavra possa também nos ajudar, dar algumas indicações para que nós possamos viver esse tempo iluminados pela fé, pela palavra de Deus. E podemos escutar esse evangelho, que é o Evangelho segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Essas são palavras da salvação. A palavra de Deus que nós escutamos, ela nos ajuda a viver esse tempo. Tem alguns elementos na palavra que para nós hoje são significativos nesse tempo de pandemia. A primeira coisa é olharmos essa imagem da barca com os discípulos, com esses homens que escolheram seguir Jesus e que está no meio do mar, enfrentando uma tempestade sem a presença de Jesus. Essa barca, que muitas vezes nos evangelhos representa a igreja, a barca de Pedro, onde tem esses homens que escolheram seguir Jesus. Esta barca pode ser também a família. Santo Agostinho fala que a família é uma pequena igreja doméstica. Então essa barca pode representar cada família, a família de vocês,
a comunidade missionária, a paróquia, a igreja. Pode representar as famílias em modo restrito, mas também alargado. Pessoas que escolheram, não viveram uma experiência profunda com Jesus, escolheram segui-lo como discípulos, aprendendo com ele o mandamento do amor e também sendo apóstolos, doando aquilo que receberam a outros que não conhecem. Então a barca é a imagem também da família. E se nós olhamos ainda, vamos ver essa barca no meio do mar, e o mar representa nos evangelhos o mundo. Então esta barca, que é a igreja, que é a família, presente no mundo. E o mar muitas vezes pode ser calmo, mas também pode ser agitado, como no evangelho que escutamos, onde as pessoas enfrentam tempestades, ondas fortes, o perigo que a barca vire, que vidas se percam. Então, o mar representa o mundo onde vivemos, representa a história na qual caminhamos, que pode ter momentos assim. E nesse momento histórico, o nosso mundo vive um tempo de tempestade, sobretudo por causa dessa pandemia. Uma pandemia que é como uma tempestade que toca cada família, cada nação, não tem quem escapa dessa experiência. E toda tempestade provoca medo, provoca dúvidas. Será que vamos conseguir? Será que não vamos? A mesma dúvida, o mesmo medo que os discípulos viveram no mar, no meio da tempestade, e que hoje no mundo tantas pessoas vivem, tantas famílias. Talvez no meio dessa tempestade, algumas famílias perderam entes queridos, não, que caíram da barca, que perderam a vida. Então, pode nos lembrar esse tempo que estamos vivendo. E aqui, muitas vezes, o perigo é aquele de deixar que o medo tome conta de nós, de ter a impressão de que Jesus não está conosco, que Jesus ficou em terra firme, ficou na montanha e nos deixou sozinhos no meio de uma tempestade. E o que acontece com tantas famílias que nós também encontramos por aqui, nesse tempo, aqui famílias da nossa paróquia, pessoas que nos ligaram, pessoas que pediram ajuda, se sentindo sozinhas. Mas também o convite é aquele de nos colocarmos numa ótica de fé, porque os discípulos estavam sozinhos na barca, é verdade, mas Jesus estava na montanha e estava orando. Com certeza, Jesus estava também orando por eles, rezando por cada um deles. E podemos dizer que também nesse momento de sofrimento para a humanidade, mais do que nunca, Jesus está próximo, está presente, acompanhando. Às vezes a gente não percebe, mas Jesus está operando, está agindo também nesse momento difícil para cada família, para cada um de nós. E nós temos que ter essa fé. E ter essa fé também significa reconhecer que mesmo no meio da tempestade, Jesus pode se fazer presente, né? Então, tantos sinais dizem que ele não está, como hoje a gente pode ver, pessoas que perderam a vida, pessoas que adoeceram, pessoas que estão sem emprego por causa da crise que está gerando a pandemia e tantas outras coisas. Mas também, para os discípulos, a um certo momento, no meio da tempestade, Jesus se fez presente. Jesus veio caminhando sobre as águas, algo praticamente impossível para a natureza. Mas Jesus, que é Deus, vai além também da natureza. E ele pode se fazer presente em qualquer momento, até onde parece que seja impossível, como para os discípulos, que Jesus aparecesse caminhando sobre as águas. E Jesus faz assim também conosco. No meio da pandemia, no meio de tanto sofrimento, Jesus nos faz alguns convites e ele vive e quer estar conosco. A primeira coisa é acreditar, não, que ele está presente. Jesus disse para os discípulos: coragem, não tenhais medo, né? Então Jesus está conosco. E essa frase de Jesus dita aos discípulos é a palavra dele, que se nós pegamos para nossas famílias é um convite. Nós estamos em casa, isolados, mas nós podemos acolher Jesus, acolher a sua palavra, que se faz presente nas nossas famílias. Então é uma oportunidade de retomar essa experiência de igreja doméstica, onde a família se encontra, a família reza,
família participa online das missas, coloca a palavra de Deus no centro, partilha. Então, é um convite, não? A acolher a palavra de Jesus e dar espaço para ela. Vocês estão fazendo a experiência também, de se encontrarem a cada 15 dias para viver a pequena comunidade nas plataformas. E ali é o momento de partilha da palavra, que com certeza está alimentando cada um de vocês e depois vocês levam para a vida. Então, no meio da pandemia, na barca, acolher a palavra de Jesus, cada um na sua família, para que Jesus possa estar presente. E aí então, Jesus convida, não, dentro da barca, acolhendo a palavra, a também fazer gestos concretos. E esses gestos não podem ser aqueles gestos que nos ajudam a crescer na fé. Temos muitos testemunhos de famílias que disseram que nesse tempo de pandemia descobriram o valor da oração. Uma senhora me contou que ela não conseguia dormir à noite por causa da ansiedade, do medo, e que ela decidiu, cada vez que acordasse, rezar com um salmo. E ela disse que essa experiência ajudou. Então ela acordava à noite, em vez de ficar ali com a ansiedade, ela rezava um salmo e ela percebia que o salmo ajudava novamente a dormir, que a palavra de Deus entrava no coração dela. Uma outra família disse que também, no meio dessas dificuldades, eles escolheram parar 2 vezes por semana à noite, rezar juntos, entregar os sofrimentos, rezar pelo mundo, pedindo a Deus que possa fazer algo, e experimentaram, não? Essa presença de Deus que dava certeza que mesmo com os sofrimentos Deus está presente. Então esse tempo de pandemia é tempo de abrir o coração à oração, à palavra de Deus, para que ela possa nos ajudar como família a não deixar que a falta de esperança, que o desespero entre na nossa casa. Uma outra coisa é perceber também Jesus que convida Pedro a sair da barca, mesmo com a tempestade, e a caminhar sobre as águas. Esse é um sinal que nos diz também que mesmo que estamos em família, o nosso coração não tem que ficar fechado na nossa família, na nossa barca, mas o nosso coração tem que continuar a ser missionário, tem que estar aberto para o mundo. Então, o modo de sair, sem sair de casa, é rezando, apresentando a humanidade, acompanhando as notícias do mundo inteiro, as notícias do nosso país, mas também as notícias das pessoas que estão ao nosso redor. Então, estar atento às necessidades. E a gente percebe que a pandemia tocou o coração de tantas pessoas que começaram a partilhar alimentos, dinheiro, doando tempo para ajudar outras pessoas que precisam. E a gente vê então a solidariedade, que é esse sair de si para se preocupar com quem está necessitado. E cada um de nós é chamado também. Talvez eu não possa sair efetivamente de casa, mas eu posso, com o meu coração, rezar. Mas se eu posso também colaborar, com a solidariedade, pensando em tantas pessoas que estão sofrendo, talvez passando necessidade nesse tempo, se tornam gestos concretos, que nos ajudam, também nós, a termos o coração aberto, que procuramos amar a todos. Então esse tempo de pandemia pode se tornar um tempo de muita riqueza, um tempo para retomar o diálogo em família, algo que talvez com a correria, com o trabalho, com a escola, a gente perde. Então dar mais tempo para conversar, partilhar a vida, são coisas que são importantes. Saber usar os meios de comunicação para chegar às pessoas, às vezes eu sei de um parente, de um amigo, de um vizinho que precisa de uma palavra, porque talvez não está conseguindo viver bem esse momento, então eu posso fazer um telefonema. Então são tantas coisas que dizem que nós, mesmo estando na barca, no meio de uma tempestade, com a presença de Jesus, com a fé nele, nós podemos fazer muitas coisas. Então queremos assim deixar que esse evangelho nos ajude também nesse tempo de pandemia a transformar aquilo que é dor, que é sofrimento, em momentos também de graça, de amor a Deus, de amor ao próximo, de família. Então queremos assim
hoje deixar essa breve reflexão no coração de vocês, né? Então, se alguém quiser, pode essa semana retomar ainda mais essa palavra, esse evangelho do domingo e se perguntar: como é que a minha família está vivendo esse tempo de pandemia? Como é que estamos vivendo nós, família, e como é que estamos atentos aos outros que estão ao nosso redor e ao mundo? Então, assim, queria deixar para vocês essa mensagem, dizer que estamos com vocês, né? Que estamos juntos, unidos na comunhão. Então, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe e depois nos vemos assim que pudermos novamente nos reencontrarmos. Um abraço.